Das 8 ao meio-dia, apoiando a Nova Aurora FM, Eletro Frio Martins. A cidade toda na melhor. 87,9. Agora na Rádio do Coração, Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Muito bem, são 8 horas com 3 minutos. Muito bom dia para você. Sábado 15 de fevereiro. Sábado na fronteira, sem sol, mas está maravilhoso. Para quem estava reclamando muito do calor, estão felizes da vida, né? Eu, particularmente, como adoro o verão, não? Agradeço todos os dias por um solzinho, né? Até pelo frio também, tem que agradecer, né? Nós estamos aqui exatamente todos os sábados, principalmente essa programação maravilhosa, no qual tenho o maior prazer de levantar às 6 horas da manhã, e sabendo que a gente tem um programa no qual todos nós somos beneficiados, todos nós, independentemente da religião, independente se aquela palavra que for transmitida através dos nossos pessoal que está na bancada aqui para você, mas tenho certeza que futuramente alguma coisa vai lembrar algumas palavras que vai ficar na sua cabecinha lá. Ah, mas eu ouvi falar isso. Que bom, né? Chegamos ao nosso objetivo então, né? Bom dia a todos da bancada. Bom dia. Bom dia. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu, particularmente, tenho o maior prazer de recebê-la novamente aqui, viu? A Ana Becker, trazendo sobre família e suas relações, né? Vai trazer mais, enfim, você pode ir participando conosco também, na linha 3243-3220, questionando, né? Também vai perguntando, vai falando, o pessoal está por aqui também, caso você queira conversar com algum deles, não precisa se identificar, pode ir ligando sem problema nenhum, né? Tradicionalmente, a nossa abertura com a Helenita, a nossa oração, né? Isso aí. Bom dia a todos os ouvintes. Nesse momento, seria bom você buscar o seu copo com água, para que receba essas energias positivas vindas do plano espiritual, a sua jarra. E nesse momento, vamos elevar nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, rogando a Ele as bênçãos necessárias para o nosso equilíbrio físico, espiritual, rogando a Ele que a paz esteja presente no nosso lar, com os nossos amores e principalmente com os nossos desafetos. Vamos rogar por eles, pedir que recebam as bênçãos de Jesus, do nosso Pai Maior. E te rogamos, Mestre Jesus, por todas as mães, por aquelas que nesse momento estão aflitas, por seus filhos. Estejam eles no plano espiritual ou aqui, seguindo na caminhada ainda. Te pedimos, Mestre, que abençoe, fortaleça a todos nós e que possamos ter um final de semana com muita paz e muito amor em todos os lares. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Vamos iniciar com a nossa... Mas, Lise, você tem primeiro uma indicação, um sorteio para fazer isso, Lise? Bom dia a todos. Hoje nós trouxemos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Para as 2 pessoas que ligarem, né, poderão vir aqui buscar a sua obra básica para poder se esclarecer, para poder se orientar nessa caminhada. Sim, esse é o nossa dica de hoje.
E agora vamos para a Ana Becker, que vai tratar sobre o assunto hoje, sobre a família e seus relacionamentos, suas relações. Fica à vontade, seja bem-vinda. Muito bem-vinda, agradecendo sempre essa pessoa especial que é a Ana Becker. Muito obrigada, então, é um prazer realmente estar aqui, um prazer estar com o Sabatini, né, a Rádio do Coração, que está realmente cada vez mais cumprindo a sua função de tocar corações, né, Sabatini? Graças esse a Deus. programa, né, com essas pessoas que formaram uma equipe muito especial, né, uma equipe que também está conseguindo tocar corações próximos e distantes, né. E eu fiquei honrada, né, falei para as gurias quando vocês me chamaram, porque realmente, né, ter essa responsabilidade de falar no rádio, isso é uma responsabilidade, né? A gente pode ajudar a construir, como também fazer grandes estragos, né? E esse programa é um programa que constrói, né? E que tomara que tenha vida muito longa, né? Ah, verdade, eu também penso dessa forma e rezo para que isso aconteça sempre, viu? Tem muitas pessoas, Aninha, viu, que a gente fica conversando, nós saímos às vezes eu não pratico, geralmente eu fico em casa, mas quando eu saio, a gente vê que as pessoas ouvem muito porque as pessoas até cobram as coisas, né? Ah, pode falar disso, pode falar daquilo. Olha, gente, só estou âncora, o pessoal aqui comanda o espetáculo, mas vamos levar as sugestões para eles lá também, né? Isso é muito bom. Independente das religiões, viu? Independente das religiões, eu conheço pessoas aí que são de outras religiões e nos ouvem aqui seguidamente. Nós não participam aqui, mas eu não perco nenhum programa de vocês lá, então é ótimo. Por isso que eu acabei de falar quando fiz a abertura, né? Quando a gente ouve as coisas, se chegou, nós chegamos ao objetivo exatamente daquilo, né? Que a gente está pretendendo aqui na programação, né? Então, as meninas, né, quando me perguntaram pelo tema, eu sugeri essa questão das relações familiares, porque são coisas que todos nós estamos envolvidos, né? E sempre que eu, particularmente, penso em família, eu lembro daquela frase super conhecida de Jesus, né? Quando ele nos convida a amar o próximo, né? Como a nós mesmos. E sempre imagino a família como um lugarzinho ali onde a gente aprende a amar umas poucas pessoas, né? Inicialmente, para quem sabe um dia a gente conseguir estender esse amor a mais gente, né? É uma escola de aprendizado, assim. E na doutrina espírita a gente tem, basicamente, lá, acho que no Evangelho, né? Vocês vão fazer um sorteio hoje falando da família corporal, da família espiritual, e também dessa família universal, né? Então, nós temos, se a gente parar para pensar, né? Nós temos aquelas pessoas com as quais a gente nasceu ali, né? Tem toda uma questão biológica, aquelas pessoas fazem parte da nossa família corporal. A gente está ligado por laços de sangue, né? E esses laços, às vezes, a gente está ali com aquela pessoa só porque é parente, né? Se não fosse parente, eu ia embora, né? Então, essas pessoas a gente tem que estar, né? Por que Deus nos colocou com essas pessoas, né? Por alguma razão séria para que a gente tenha que conviver próximo e que a gente não tenha condições de se afastar, ou pelo menos que a gente tenha que eventualmente conviver. E aí a gente tem aqueles outros que a gente diz, né? É o amigo que é o irmão, né? É o colega de trabalho que parece que é filho, né? Então, essa família espiritual, né? Pessoas que a gente tem afinidade, que a gente gosta de estar e que a gente se sente bem ali, é como se fosse da família, mas não é. Não é da família do ponto de vista biológico, consanguíneo. Só que, na verdade, a nossa missão nesse mundo é a gente aprender a estender o amor, né? E um dia a gente entendendo que nós somos todos filhos do mesmo pai, né? Nós todos pertencemos à grande família da humanidade, né? Nós temos essa família universal e a gente tem um compromisso também com isso, de crescer, mas é aos pouquinhos, né? E aí no âmbito das relações familiares consanguíneas, a gente vai vendo muita dificuldade nas relações. E se percebe, assim, às vezes a dificuldade não é por falta de amor. Já repararam como às vezes tem amor e as coisas não dão certo dentro de casa? Tu ama a pessoa, tu ama o filho,
mas não dá, né? Tu ama o marido às vezes e as coisas parecem que estão indo água abaixo, o troço está desandando, né? Tu ama aquele avô, mas tu não consegue chegar. Não é falta de amor, a gente não sabe se relacionar. Né? A gente traz muito, a gente quer muitas coisas do nosso jeito, né? O velho orgulho e o egoísmo. A gente quer que as coisas sejam feitas da nossa maneira. A gente não sabe qual é o nosso papel dentro do círculo familiar. E isso é uma coisa bem importante da gente começar a pensar, né? O que eu faço naquela relação? Porque o meu jeito de estar tem que ser diferente. Se eu estou numa posição de mãe, se eu estou numa posição de filho, se eu estou numa posição de esposa, né, de marido, se eu estou na posição de irmão, não é o mesmo. E às vezes eu quero ser o que manda em tudo e em todos. Centro. Atropelando as relações e o que é pedido para mim naquela posição. Sabe? Cada posição, por exemplo, né? Se eu sou mulher, né? Eu não posso ser mãe do meu marido. Né? E quantas vezes a gente quer dizer para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que vestir, e a gente transforma, às vezes, ele, e às vezes ele se permite, né? Infantilizar. Ele se permite infantilizar, porque na verdade ele não quer uma mulher, ele quer uma mãe. E a gente vai assumindo os papéis e a coisa desanda, né? Então, se a gente começar a analisar as coisas desse outro ponto de vista, isso só considerando as relações agora, se a gente for analisar que nós somos espíritos, né? Que nós temos toda uma bagagem espiritual de milênios, né? E que a gente está ali refazendo, reconstruindo laços, isso vai complicando um pouquinho mais. Por isso que é importante a gente saber o que essa posição que eu tô agora exige. Às vezes eu, como mãe, eu escuto isso muitas vezes, né? Escuto mães dizendo, meu filho cuida de mim. Opa! E quem é que cuida do filho? Então eu não sou a mãe. Eu permito que ele, sabe? São posições que a gente vai deixando de ocupar o nosso lugar e aquele lugar vai ficando vago. A gente não está cumprindo a missão que a gente recebeu. Que lá no Livro dos Espíritos tem uma questão que diz, né, se a gente pode considerar a maternidade e a paternidade uma missão, e ela de fato é. E é uma missão importantíssima porque ela tem reflexos no futuro, a gente não percebe. Porque tu tá criando aquela pessoa, colocando ideias, ou de repente deixando de observar algum comportamento que vai fazer mal para aquela pessoa e para a comunidade que ela vive, e aí aquilo vai se refletir muito tempo na frente. De repente tu está criando alguém que vai ser um benfeitor da humanidade, ou vai ser um destruidor da humanidade, né? E claro que tem coisas que a gente não tem esse poder todo, né? E nem podemos imaginar que a gente tem, porque nós não temos poder de nada. Né? Mas a gente pode influenciar algumas coisas. A gente pode ter algum pontinho de responsabilidade. Né? Eu percebo às vezes também nas relações, né? Já perceberam como o amor é a tônica, né? A tônica da fala de Jesus. E eu gostaria até de fazer um convite assim, vamos olhar onde é que está o amor nas histórias que a gente acompanha, né? Porque às vezes, por exemplo, voltando para a relação de casal, a relação termina, né? E a pessoa diz que o amor acabou. O amor não acaba nunca, né? Eu posso estar no segundo marido, na segunda esposa, o terceiro marido. É o primeiro amor, é o segundo amor, é o terceiro amor. E se eu quero apagar aquela história, eu me empobreço e eu não cumpro a minha missão. Porque aquilo fez parte, né? Me ajudou na evolução, né? Eu não estou fazendo o dever de casa que Jesus me deu de amar, né? Começando por mim, né? Porque também esse negócio de eu amo todo mundo, mas eu fico um trapo, também não dá certo. Não, né? não acho não. O alto amor. E é importante dizer também, Becker, que a família, nossa família é uma reunião de almas, né? Nós estamos no lugar certo, no endereço certo, Deus não erra o CEP. Né? Às vezes nós nos milindramos, ou nós exageramos, ou nós negligenciamos,
pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso achismo, por achar que nós estamos certos o tempo inteiro, e não é assim, né? Cada pessoa na família tem uma característica, um perfil, né? Tem uma forma de se comportar ou de reagir, e nós ainda temos aquela velha ideia que tem que ser o resultado e o caminho como nós queremos que seja. E esse é o grande erro, porque aí começam os conflitos, como está falando aí, né? Não é que falte o amor, falta saber lidar com cada ser que está convivendo conosco, cada espírito reencarnado naquela família, para poder tirar ou construir ou melhorar as nossas relações. E aí nós pecamos muitas vezes por nosso exagero, pelo nosso egoísmo, pelo nosso personalismo, pela nossa direção única, olhando só num aspecto, né? Não respeitando a condição de cada um. E aí Deus nos coloca com os nossos filhos, com os nossos companheiros e companheiras, como uma prova que nós temos que vencer, nos melhorando, e cada um se melhorando ao seu tempo. E às vezes não entende isso, né? A gente acaba negligenciando ou até quebrando os vínculos, ou até indo embora, ou alguém vai, alguém fica, e assim as relações vão, de certa forma, ficando prejudicadas nessa caminhada. Lise, tu foi ótima, porque assim, ó, na colocação, né? Porque não é o outro, sou eu. Esses dias eu vi uma frasezinha dessas que rola no Facebook, WhatsApp, sei lá, né? Achei perfeito. Qualquer problema que você tenha comigo é seu. Exatamente. Não é meu. Né? É, porque, como diz o Evangelho, né? É mais fácil ver o argueiro no olho do irmão do que a trave no nosso. E Jesus tem uma fala fantástica também para isso, né? Não julgar. E, na verdade, o não julgar, a gente tem muita dificuldade, porque a gente julga o tempo todo, né? E todo mundo julga, não tem todo essa. Mundo é juiz, dizer, né? eu não faço. Eu faço, e eu admito, faz. né? Eu faço, porque eu olho, eu sei o que aquela... Por que o Daltro tá agindo desse jeito? Por que eu ando só de chinelo? Por que ele, né, não... Pelo amor de Deus, é ele, né? É a história dele. Então, o melhor é assim, ó, eu ultimamente eu tô usando uma frase, tentando usar uma frase, né? Quando alguém me conta uma história que eu vou entrar no julgamento, eu digo assim, ó, eu não entendo isso. Boa. Pronto, não entendo isso. Não é para mim ainda, né? Bem bom. Estou me esforçando. Não entendo. E aí eu não entro mais muito na história, porque se eu entrar, eu vou entrar no julgamento. Não consigo ainda não fazer. Uma perguntinha aqui. Acho que o Cinerelli ia falar. Diz assim, podemos reencarnar na mesma família e fracassar novamente em nossos resgates espirituais? Quem faz a pergunta é o Dionísio, do Jardim do Verde. Oi, Dionísio. Dionísio é o nome do meu avô. Eu não conheci meu avô, mas ele está presente em mim, né? Assim como todos nós temos também, né? Essa parte da nossa família corporal. Eu não gosto da palavra fracassar, né? A gente usa muito isso, né? Porque eu acho que o erro faz parte da caminhada evolutiva. Quem é professor entende, né? Que quando tu tá ensinando uma criança, ela vai errar. E isso faz parte, é normal. E nós somos espíritos. Nós estamos no começo da nossa evolução espiritual, né? Porque a gente sabe que a Terra é um planeta onde ainda a gente conhece bem o nosso planeta, o planeta que a gente vive, né? Tem muita maldade, como a gente entende maldade, né? Tem muita destruição, tem muita briga, E se a gente tá num planeta assim, significa que o nosso nível evolutivo é adequado a isso, né? Quer dizer que espíritos superiores nós não somos. A gente é um espírito que está aprendendo e como aprendizado, a gente se equivoca. Erra. A gente erra. E isso tá certo, porque é errando que a gente aprende. Então, se eu errar hoje dentro do meu círculo familiar, o que vai acontecer? Eu vou ter que reparar isso. Então, eu posso sim errar, né? Voltar e não conseguir fazer aquele caminho. Mas, de repente, assim, ó, a gente também tem que tomar cuidado com o tanto que a gente se cobra, porque o processo evolutivo, ele é fantástico, e ele não é só num aspecto, ele envolve muitas coisas. Por exemplo, se eu imagino assim, às vezes a gente olha para aquela pessoa
e vamos incluir a reencarnação nesse papo, né? Aquela pessoa da rua, né, que a gente olha e pensa assim, é drogado, vive bêbado, vive caindo, vive na rua. Mas ele aparentemente não incomoda ninguém. Ele tá só se prejudicando. Se a gente for olhar no passado, era um cara que matava, era um guerreiro, né? Era uma pessoa que tirava coisas, né, dos outros, né? Então ele prejudicava muitos. Olha que baita salto evolutivo. A gente olha e acha, pô, não cresceu nada nessa vida. Mas teve um ganho evolutivo que a gente não conhece. Não tem como medir. Às vezes o ganho evolutivo daquele ali é maior do que o meu. Que tô há anos, quem sabe, só conversando todo mundo. Né? Quanto tempo eu venho na conversinha e na hora do vamos ver como é que é. Então a gente não tem como aferir ganho evolutivo, né? Fracasso, né? A gente não tem como medir isso. O importante é a gente ter essa noção que não é mais o outro. Porque o que a doutrina espírita, né, diz que nós somos espíritos, né? E nesse processo a gente precisa ir evoluindo e crescendo. Então, é como se a gente fosse criança espiritual. Alguns de nós somos adolescentes espirituais, né? Na fase da rebeldia. Mas a gente percebe os bebês na birra, né? Sim, né? Muito, muito na birra. E a gente percebe os na fase da rebeldia, né? Mas a convite é a gente crescer mesmo, né? E a gente pode perceber isso também em comportamentos da nossa vida pessoal, né? Porque também nós nos comportamos às vezes como crianças, né? Emocionalmente falando, daí saindo da questão espiritual. Quando a gente tem algumas posturas que são fantásticas e que mostram como a gente está distante do mundo adulto. Quando a gente se sente vítima da situação, né? Quando a gente está exigindo coisas, né? Quando a gente está na postura de agressor, a gente perde, eu não posso fazer nada e eu só quero. Então, o vitimismo, a lamentação, a cobrança, a própria culpa, são posturas infantis, né? Porque é mais fácil, às vezes, eu sofrer, né? E às vezes eu digo pro povo, vamos largar o chicotinho, porque eu tenho um chicotinho, né? Eu tenho um chicotinho, quando eu vejo... Eu tô aprendendo a deixar o meu chicotinho de lado. Não trouxe hoje? Não trouxe. Melhor. O chicotinho pessoal, né? Claro que é um chicotinho figurado, gente. Ele não existe de verdade. Vamos deixar claro. Dá uma olhada atrás da porta ali. Então, o que acontece? Quando eu acho que eu fiz uma coisa errada, eu pego e começo a me martirizar, né? Porque eu também... Tá tudo bem, é o que eu consigo hoje fazer, né? Agora eu fiz assim, qual é o problema? Sou eu. E, na verdade, isso significa que eu tô com uma visão muito idealizada de mim mesmo. Que eu quero além do que eu posso. Não posso ainda, né? Então, se eu não aceitar que é assim, eu não vou ter como mudar. Porque eu não tô enxergando, né, que eu faço isso. Não admito isso em mim. Então, menos crítica, né? Mais suave. Vamos amar, né? Com suavidade. E mesmo nas nossas relações, às vezes, o que é esse fracasso, né, com o outro? Isso é muito relativo. Porque às vezes eu acho que eu fui horrível com o outro e o outro nem processou desse jeito. E às vezes aquilo ali era o que o outro precisava para o crescimento dele, né? Porque, infelizmente, no mundo que a gente tá, a gente precisa de imposição de limites. Há pessoas que invadem o nosso espaço pessoal e a gente precisa também saber dizer não, é até aqui e daqui tu não passa. Porque se eu permitir, que tipo de... Primeiro que eu tô me maltratando. E segundo que eu também, que tipo de ensinamento eu tô passando pro outro. Tu pode fazer o que tu quiser com as pessoas, né? Então, a gente precisa sempre ver qual é a situação, né? Mas, evidentemente, que a gente pode voltar a repetir as mesmas experiências reencarnatórias enquanto for necessário. Essa é a vantagem do nosso Pai bondoso, né? Justo, bom, que Ele nos dá essa oportunidade. Assim como a criança repete de ano na escola, nós também nos dá essa nova oportunidade, né, Dionísio? Concordo com a Ana, essa palavra fracasso é bem pesada, né? A gente repete, a gente comete falhas, vamos cometer muitas ainda, todos nós, e nós temos um pai, sempre lembra desse pai, pede auxílio dele, que tu vai conseguir
vê que essa palavra é pesada demais, tanto para ti como para qualquer um. Vamos levar a vida com mais leveza e largar Vamos o nos chicote, amar, né? nos Hoje amar. eu não trouxe, só Porque hoje. o nosso orgulho, na verdade, faz a gente não se perdoar, né? E a gente precisa se perdoar, precisa se amar. E outra coisa, né, também, pessoal, e Dionísio, a partir do momento que a gente se deu conta que a gente errou em algum ponto, já está errando na nossa caminhada, já é uma evolução. Já Tu é tá uma te evolução percebendo, tu isso. tá percebendo que algo que tu tá fazendo está equivocado. A partir do momento que tu percebe, aí tá em ti para tomar atitude para mudar. Melhorar, né? Pensemos quanta coisa nós ainda não percebemos que nós estamos fazendo errado. Tá? Não vamos ficar pensando nisso, nos É martirizando. melhor não. É melhor não. Começar É sempre. melhor Sempre não temos que recomeçar começar. sempre, Mas isso assumir mesmo. responsabilidade Exato. é diferente de se culpar, né? Porque É, assim, ó, isso quando mesmo. eu assumo a responsabilidade por algo que eu fiz, eu cresço, eu ganho dignidade. E enquanto eu tô me culpando, eu fico lá na lamentação, né? E às vezes eu caio pro vitimismo. Então, E muitas vezes dá para reverter também, né, Sim. nessa situação. Se eu falei com meu irmão e eu estiver ainda na caminhada com ele, vamos fazer como Jesus pediu. Vamos nos reconciliar enquanto estamos no caminho, né? Ana, eu gostaria de, desse ponto de vista, tendo em vista que a família é a estruturação faz parte de toda a estruturação da sociedade. É que geralmente eu utilizo outra e eu não estou acostumado com esse. Então, em sendo a base da sociedade, e nós temos visto ultimamente uma completa inversão de valores dentro da sociedade, né? Então, nós temos quantas notícias negativas nós temos vindo oriundas das relações familiares na mídia. O que tu atribui isso aí? A falta de evangelização, ainda a predominância do egoísmo, do orgulho nas relações familiares. Então, é muito comum antes observarmos nas famílias, né, essas relações muito, digamos, agitadas, familiares, que não têm uma convivência com o outro. Então, nós estamos passando por esse processo evolutivo também no processo familiar, essa transição planetária que nós chamamos, que abrange todas as fases, todos os setores da sociedade humana. E nós temos também ali na Gênesis, no final, né, qual seria o exemplo, qual seria a característica da sociedade do futuro? Fraternidade e solidariedade. Então, a gente observa, já fazendo uma pergunta, que a gente vê essa solidariedade e fraternidade, mas ela parece que fica num segundo plano, ela não tem, digamos, evidência que seria desejável para que as outras pessoas pudessem se contagiar por essa fraternidade e solidariedade. Então, o que tu acha que pode ser, que, da tua visão, como espírita, a dificuldade de se implantar digamos, esses dois instrumentos para que nós tenhamos uma família mais estruturada e para que essa família estruturada possa, com reflexos coletivos, tornar uma sociedade um mundo muito melhor? As pessoas estão doentes, né, Cinderelli? E, na verdade, o amor adoeceu, né? Se a gente for parar, a gente sente um amor, muitas vezes, doente, e a gente está caminhando para um amor que cura, né? A busca seria a busca desse amor que cura. Quando a gente... Ao longo dos anos, a gente percebe um processo nítido em todos nós, que é o processo de exclusão. O que me incomoda, eu excluo, né? Quem pensa diferente de mim não serve. Quem tem uma religião diferente de mim não é bom. Quem tem uma sexualidade diferente de mim não presta. Quem vive de uma maneira diferente de mim não dá. Então, são processos de exclusão. E nos mundos superiores, né, o convite é a inclusão. Enquanto a gente não conseguir fazer esses processos de inclusão dentro de nós, e aí isso vale para tudo, não é aceitar e ser conivente com as coisas equivocadas dos outros, mas é entender que é assim que a pessoa funciona, né? Por exemplo, como é que eu posso aceitar o meu pai porque ele me abandonou? Porque olha tudo que ele fez, porque olha a falta que tem. O que a gente tem?
de real, né? A pessoa, o pai foi embora de casa. O pai foi embora. Sim, foi embora. Mas em primeira instância, assim, ó, enquanto eu ainda espero algo desse pai, eu não cresci. Porque eu permaneço criança desejando algo do outro. Enquanto nós somos crianças, a gente espera, porque esse é o processo natural da criança, né? Ela precisa, um bebê se for deixado sozinho, ele morre. Mas a partir do momento que eu cresci, eu faço por mim. O fato do meu pai ter ido embora não pode me impedir das minhas relações. Eu preciso integrar isso. Ele foi embora. Mas ele me deu a vida. O que é maior? O fato dele ter ido embora ou eu estar vivo? Então a gente tem que começar a olhar e assim as pessoas vão se justificando. Eu faço isso porque olha o que aconteceu. Olha, vou dar um exemplo do próprio Sabatini, né? Aconteceu um acidente. Aconteceu, sim. Ele tinha a opção de ficar o resto da vida chorando, se lamentando, e eu não consigo fazer nada, e olha tudo que ele faz. Porque ele cresceu com isso. Ele assumiu o que aconteceu e não ficou choramingando, ele foi fazer alguma coisa. Esse é o adulto. Né? Então, nas nossas relações, a gente quer do nosso jeito, por quê? Porque a gente é a criança egoísta, né? E aí a gente tem dificuldade de viver na fraternidade, porque a gente espera receber, e no mundo a gente precisa trocar. Eu recebo, sim, recebo muito no convívio, mas eu preciso dar alguma coisa. É assim que funcionam as relações. Enquanto eu só desejo, a única relação em que eu não recebo, em que eu não dou, né, em tese não dou, é uma relação de pai e filho. Porque o pai, a partir do momento, e eu não estou defendendo, as pessoas podem imaginar assim, comportamentos de abandonar os filhos, de ser cruel, não, nada disso. Isso é um ponto depois. Mas se a gente imaginar que nós somos espíritos, que a gente fez lá no mundo espiritual, ou antes da gente vir, a gente sabia quem era aquele pai e aquela mãe. E a gente escolheu ou aceitou que viesse através dele. E mais, naquele momento, ele nos disse, aquele pai e aquela mãe, um sim incondicional. Porque o que eu precisava lá no mundo espiritual para poder, né, trabalhar aqui? Eu precisava de um corpo. Uma oportunidade de reencarnar, né? Eu precisava só do corpo. E às vezes eu vim só para ganhar o corpo, nada mais. Né? O que vem depois do corpo é bônus. Se vier cuidado, se vier atenção, que maravilha. Mas se não vier, o que eu precisava mesmo era desse corpo. Então, aqueles dois lá, naquela hora que eles me geraram, eles participaram do divino. Eles foram co-criadores com Deus naquele momento sagrado, porque a gente desmerece às vezes, né? Não importa como foi, não importa se foi com violência, não importa se foi com amor entre homem e mulher, não, mas aquela hora em que formou-se uma vida, aquilo é sagrado. Então, naquela hora, eles participaram da divindade ali. E nos deram tudo o que eles tinham. E às vezes as pessoas têm muito pouco para dar. Mas mesmo assim é tudo que elas podem. E aí a gente fica nessa loucura achando que a gente merece mais, que a gente quer mais, que a gente não sei o quê. E a gente cria um mundo, que esse mundo que nós estamos aqui é resultado da nossa criação. Um mundo em que só se privilegia o interesse pessoal, né? Mas assim, ó, mesmo assim a gente está caminhando para isso. Porque de repente a gente quer essa fraternidade, mas a gente quer também com pressa. E nessa hora a gente desrespeita o tempo das pessoas. A gente tem espíritos aqui na Terra em estágios evolutivos os mais diversos. E eles estão fazendo a sua caminhada e está tudo bem. Mesmo assim, essa própria suposta inversão de valores talvez seja até para a gente começar a repensar os nossos valores e dar um giro na nossa caminhada. Porque realmente a gente percebe desrespeito, a gente percebe uma sexualidade exacerbada, né? E a gente não se dá conta de que o nosso corpo é um templo sagrado. Quando eu convido alguém para dividir a minha energia no campo sexual,
eu não estou trocando só o corpo, o fluido corporal, estou trocando muito mais, eu estou trocando alma com aquela pessoa. E isso tudo se perdeu porque a gente não tem essa educação. A educação privilegia só o material, né? A educação não privilegia uma visão espiritual das coisas, ainda. Mas a gente está caminhando para chegar lá. Antes de iniciar o intervalo, só queria fazer umas perguntinhas, deixar umas perguntinhas para os ouvintes. Vamos lá. Primeiro, vamos pensando aí. O que é família para cada um de nós? A família é importante para nós? Para que serve a nossa família? Por que nós estamos conversando sobre a família? Um questionamento que nós estamos fazendo ao público para uma reflexão. Muito bem. Vamos tomar um cafezinho? Aguinha, né? Cafezinho na hora ainda, né? Mas eu quero mandar um abraço. Tem muita gente aqui, gente, viu? Da Rosane Pinto, a Hélida Gomes também, bom dia. Mônica Maciel, Eva Xavier, Jorge Ricardo Ferreira. Que mais tem por aqui? Nivaldo Barros, também conosco, Lotair da Rosa, a Marilu Brasilense, dizendo que delícia de programação, muito obrigado, Marilu, um beijo para você também. Quem mais tem por aqui, gente? Matheus Menezes, Eunice Fernandes, quem mais por aqui? Elisângela Ribeiro, um bom dia para você também. Janelise Pires, um beijo para você, viu, Janelise, tudo bom? O Gilberto Flores também, a Jaqueline Rodrigues, Fernanda Martins, meu Deus do céu, o Matheus Menezes também, o Juan Santana, e tem mais gente por aqui ainda chegando. Que me passaram também, um bom dia para todos vocês, o Juraci Guedes, a Mônica Marcel, a Dona Jurema, a Eva Xavier, a Gelci Alves, que é do Centro Espírita Nossa Senhora Aparecida, que está na escuta também. Um beijo, Dona Gelci. Conhece a Dona Gelci? Claro. Demais, né? Claro. Um beijão para ela também. A gente vai para o de apoio, gente, rapidinho a gente está de retorno aqui, tá bom? Lembrando que nós temos os livros, né? O livro dos Espíritas, os Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, viu? Basta você ligar para cá, deixar seu nome e seu telefone. Em seguida, a gente vai fazer o sorteio para você também. E pode ir questionando também através da linha 3243-3220. É rapidinho, a gente retorna. 7,9. Apoio cultural. JR Turismo convida. Excursão para a Praia do Cassino, domingo 23 de fevereiro. Todo dia na praia e à noite, desfile de carnaval. Saída a 1h da madrugada do dia 23. Retorno após o término do desfile às 2h da madrugada. Valor ida e volta R$130. Excursão a Caxias do Sul no feriado de carnaval. Saída sexta-feira, 21 de fevereiro. Retorno dia 25. Valor ida e volta R$100. Também excursão para o Carnaval de Uruguaiana, com saída sábado, dia 14 de março. Valor ida e volta R$85. Informações pelos fones 3243-3000 e 999-48-2536. JR Turismo, seriedade e responsabilidade aos seus passageiros. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169. Apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o que a cidade 3968. Que a cidade 3968. A melhor informação 3968. Você tem nossa atenção. Fone, informe, guia a cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares. Criamos e personalizamos bordados. E na volta às aulas, antes de comprar sua mochila ou tênis, venha conferir nossos preços. Excelentes condições de pagamentos.
Delta Oeste, artigos militares, atendimento 24 horas pelo WhatsApp, todos os dias da semana. Delta Oeste, artigos militares, na Rua Senador Salgado Filho, 1212, fone 3244-5505. E atenção para o nosso WhatsApp, 99672-1956. Delta Oeste, artigos militares. Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Oito horas e 42 minutos, já estamos no retorno, viu? Bem rapidinho, né? Nós trazemos, então, hoje a convidada Ana Becker, trazendo sobre família e suas relações, as perguntas chegando, a Liz já deixou aqui também perguntas para reflexão, enfim, né? Liz, eu errei aqui, eu disse que era para sorteio, mas era para as duas pessoas, né? Exatamente. Tem, né? Me perdoei, viu, gente? Nós já temos os ganhadores dos livros, a primeira pessoa que ligou foi a Rosana Pinto, e a segunda foi a Jurema Vila Duarte. Então, podem vir buscar os livros, estão à disposição aqui na rádio. Pode mandar pegar também, é só mandar uma comprovante de identificação. E pode levantar as obras básicas, que com certeza será muito útil para a nossa caminhada. Verdade. Pois não, Helena. Temos perguntas. O Augusto vai ler a primeira. Diz assim, praticamente, todos os dias temos notícias de familiares se desfazendo, de famílias se desfazendo, pelo motivo do álcool, das drogas, falta de dinheiro e outros. Se viemos na família certa para poder resgatar nossas dívidas, por que acontecem essas tristezas todos? Como foi nossa evolução espiritual? Por que acontece tudo isso, né? Na família? E como isso colabora para a nossa evolução espiritual? Nós estamos no lugar certo. Ponto. O que a gente precisa aprender com essa situação? Isso trata muito da questão da aceitação também, né? De repente eu queria uma família melhor. De repente eu queria uma família sem problemas. Não, é esta. Qual é o meu aprendizado aí, né? Às vezes a gente tem vergonha quando a gente tem problemas com drogas, às vezes a gente tem vergonha quando a gente tem problema financeiro. Então, a gente precisa começar a tirar essas camadas dos nossos sentimentos. Sim, tem problemas de drogas na minha família. Sim, meu irmão é drogado. Sim, meu pai é alcoólatra. E isto é o primeiro caminho para conseguir trabalhar essa questão. E a questão dele ser alcoólatra, dele ser drogado, é um caminho dentro do processo evolutivo dele, né? É uma caminhada evolutiva dele. Muitas vezes a pessoa dependente químico, ele não é dependente químico nesta existência só, né? Ele já vem com essa questão há muito tempo. Então, são questões internas, íntimas, de faltas, de carências, que a pessoa não consegue trabalhar, e ela precisa daquilo ali. E outra coisa, assim, a gente trata a dependência química como que só fosse o álcool, a droga, né? Quantos de nós usamos medicamentos controlados? Né? Porque a gente não consegue trabalhar a nossa ansiedade. Porque a gente não consegue tratar as nossas frustrações. Então, o furo, né? Ele é bem mais embaixo. A questão... São dois problemas que a gente tem. Um é o problema... duas questões. Uma é a questão da pessoa com dependência e outra é a questão... ou com dificuldade financeira, e outra é a questão do familiar que não consegue suportar o que vê. A gente tem que ser adulto, né? Porque as crianças não suportam. Mas o adulto, quando cresce, ele encara aquilo de frente. É a mesma coisa do tá chovendo hoje, não é? Ah, mas eu não queria que estivesse chovendo. Ah, mas todos os dias chove. Ah, porque só quando eu quero sair que tá chovendo. Ah, tá chovendo hoje. Sim, tá chovendo hoje.
Então, é um ato de coragem a gente dizer o sim para a situação que se apresenta e ver o que é possível fazer, o que está ao nosso alcance e até onde nós temos poder para fazer, porque a gente às vezes não pode. Não, há situações que vão além da nossa capacidade, né? E às vezes a gente se acha prepotentemente, né? A gente acha que a gente pode resolver e salvar o outro com o nosso imenso amor. Olha como o amor adoece, também, né? Olha como o amor nos adoece, né? Enquanto eu acho que eu tenho, com o meu amor eu vou ser capaz de resolver uma situação, eu tô adoecida, né? Então eu preciso ter coragem de olhar para a situação e dizer sim, é assim. E sim, eu vou viver apesar disso. Sim. Não adianta, né? A lei da reencarnação... Mas eu também vou viver por mim, né? Apesar disso. Porque se eu ficar parada só naquela situação, eu não vou à frente. Né? É importante dizer que a lei da reencarnação, ela facilita o entendimento das nossas aflições, na realidade, né? Nós não viemos aqui para viver perfeitamente, eternamente felizes, com tudo perfeito. Nós viemos aqui para aprender, essa é a escola. E essa escola, essa classe que nós estamos, digamos assim, é uma classe que nós precisamos, é uma turma que nós precisamos, uma turma de almas que precisam se ajustar. E como a gente vai fazer isso se cada um puxa para um lado, é um conflito, é uma falta de solidariedade, fraternidade, todos estão falando aqui nesse mundo conturbado, principalmente nos educando. Quando nós falamos de educar sentimentos, não é colocar o sentimento e dar tema para os sentimentos, né? É fazer um exercício individual e intransferível daquele sentimento que eu estou nutrindo por outro para ver uma outra forma. Eu não aguento aquela pessoa da minha casa. Eu não aguento conviver porque me tira, me provoca os piores instintos meus reservados, né? Aí que está a nossa missão. Aí que está a exercitar a nossa paciência, que é a ciência da paz, que nós não temos quase nunca. Qualquer coisa nós irritamos e perdemos todo o controle, né? A nossa tolerância para poder aceitar o outro, tentar primeiro nos modificar, para depois tentar que o outro observe essa modificação e queira fazer o mesmo, né? Ter energia o suficiente e amor para todos, e principalmente para comigo. Porque se eu não me amo, como vou amar os outros? Se eu não me aceito, como vou aceitar os outros? É um processo individual e transferível. Então, nós temos que educar, exemplificar, formar, né? Ter a nossa tolerância, ter a nossa paciência e exercitar essa convivência dia a dia. Hoje está difícil? Procuramos os recursos necessários, uma religião, Deus, Jesus, alguma coisa maior que nosso comportamento egoísta e mesquinho que nós estamos vivendo. Então, nós temos várias alternativas, precisamos nos esforçar para chegar e para conseguir fazer essa mudança, essa transformação. E assim, não é que será uma maravilha, mas será muito melhor que está sendo. Estaremos fortalecidos, né? Eu gostaria de pegar o gancho da Lise em relação a essa que ela falou da desarmonia familiar, uma história do Chico Xavier, um casal com uma filha. E essa filha prendada, cuidada, protegida, e ela conhece um rapaz com a vida totalmente, digamos assim, não tinha trabalho, jogava, usava álcool, e essa mãe da menina tinha verdadeiro ódio dele. Bom, aí um dia ela foi na casa espírita, ela era espírita, né? E um dia ela foi na casa espírita e ela pediu uma orientação. E veio a orientação. Então ela disse, o mentor espiritual da casa, né, disse para ela que aquele rapaz que ela odiava, o genro, duas reencarnações atrás, ela abortou ele. E na última reencarnação, antes desta, ela concebeu ele, mas abandonou ele. Então, todos os vícios da droga, do jogo e os desvios morais que ele poderia adquirir dentro de uma família estruturada, ele adquiriu na rua porque ele foi abandonado por ela. Então, esse, digamos,
essa desestrutura que existia entre os dois era uma cobrança não, seriam reparações de vidas passadas, mas esses desvios morais que esse rapaz ele conquistou, digamos assim, não necessariamente poderíamos atribuir toda a responsabilidade a ela, porque ele poderia também fazer as opções, suas escolhas e seguir um outro caminho, mas ela influenciou bastante na construção desse caráter. Então, Dona Flauzina é o nome da mãe dessa jovem. Então, a gente observa, muitas vezes, que nós nos colocamos em posições de cobradores ou de vítimas, só que isso, a lei divina, ela é tão justa que ela nos oferece oportunidades várias para que nós possamos estar sempre tentando fazer esse entendimento, esse equilíbrio, essa reparação. E as famílias, hoje, como o próprio Chico Xavier fala, os casamentos tem 3 tipos, né? Mas hoje nós estamos no primeiro, que é os casamentos são possivelmente parte da humanidade, que é os casamentos de expiações, de reparações, provas, e outros são os casamentos, digamos, de almas gêmeas, aqueles espíritos que se identificam, têm uma grande identificação. Então a gente vê isso aí, e isso a doutrina espírita nos traz essa explicação, e que nós podemos ver essas dificuldades que a gente vê na sociedade um outro ângulo. E esse outro ângulo nos permite aceitar e também introjetar dentro de nós, dentro das nossas dificuldades. Pois é, Renata, somos todos doentes, né? E nós temos que buscar esses recursos que Jesus nos coloca, né? Nos fortalecer, buscar compreender por que estamos passando e, com certeza, tirar um aprendizado do que está acontecendo, mesmo que seja difícil. Então, essa é a nossa resposta para ti, para refletir. Procura uma religião, como disse a Lise, né, que te esclareça também que não estamos juntos pela primeira vez, e quanto mal já nos fizemos uns aos outros. Então, essa é a resposta que temos para essa pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui que veio do Anônimo. As doenças, quando surgem no seio familiar ou com a chegada da velhice, tudo muda em nosso meio. Nos tornamos, muitas vezes, invencíveis aos olhos dos mais jovens. Acho que ele quis dizer invisíveis, né? Eu acho que é invisíveis também. Não, mas, olha só, como aceitar essas indiferenças das pessoas que mais você amou em sua vida? Posso tratar isso como provação? Invisíveis. É muito comum. É muito difícil para nós olharmos para a velhice. E se a gente parar para pensar, hoje, talvez essa seja uma das primeiras gerações que chegou mais longe, né? Que nos mostrou um lado, porque há anos atrás a expectativa de vida era muito mais baixa, né? E também as coisas ficavam muito escondidas, porque essa invisibilidade, ela sempre aconteceu, né? As pessoas excluíam muitas vezes, tinha aquela pessoa que a gente dizia, tá caduco, né? Que hoje a gente sabe que às vezes era um Alzheimer que tinha, né? E aí escondiam, relegavam aos aposentos, né? Do fundo da casa, às vezes nem davam mais, né? Então sempre houve, a gente acha que é agora, mas sempre aconteceu. Agora a gente enxerga talvez um pouquinho mais, porque tem muitos mais, né? Muitos mais chegaram à idade mais avançada, da velhice, né? Como a gente diz. É muito difícil para o jovem observar também aquele que ele ama, perdendo as forças, né? Indo mais devagar, não podendo fazer tudo o que fazia, e às vezes o jovem prefere mesmo não olhar, né? Ele prefere mesmo não olhar, ele prefere seguir a vida dele como se nada tivesse acontecendo, e a gente percebe que realmente isso acontece. É uma provação? É uma dificuldade nas relações, né? Não precisava acontecer dessa forma, mas a gente percebe que é a regra, porque a gente não está sabendo lidar com isso. O que fazer para a pessoa poder se sentir um pouquinho melhor, né? Quem está se sentindo assim, né? Olhar com amorosidade para essas pessoas. Elas ainda não entendem isso. Elas ainda não passaram por isso, né? Quem tem mais idade já experimentou mais, já viveu mais,
e a gente nos falta essa compreensão do quanto o mais velho ele é mais importante. Ele chegou nesse mundo antes de nós. Ele tem toda uma experiência, ele conhece coisas que a gente não imagina. Ele viveu coisas que a gente não conhece. E hoje o mundo nos dá a ilusão de que a gente sabe muito. O Google, né? Nós todos somos grandes conhecedores de todos os assuntos, mas a gente não viveu nada, né? E eles viveram. Eles araram, né? Eles passaram e abriram as picadas por onde hoje a gente passa com os nossos carros e acha que eles não sabiam nada, né? E não é real, a evolução só acontece graças às gerações que vieram antes. A gente só pode dar um passinho para frente por conta de tudo que aconteceu lá atrás, né? Isso vai passar, né? E é necessário também a gente ter um olhar amoroso, né? Para nós mesmos. Se hoje não estão lhe enxergando, né? O senhor mesmo se enxergue e veja o seu valor, né? Porque não há como esperar do outro. O outro, às vezes, não sabe, não pode dar isso tudo. A gente que precisa se dar. A gente precisa se amar o suficiente para saber, bom, eu merecia mais, mas é o que tem. Então, né? E procurar, se ainda há possibilidade, algumas atividades que não sejam exclusivas no meio da família. Porque a gente precisa ter vida. A gente precisa fazer coisas. A gente precisa ter os nossos interesses. E é muito comum a gente perceber, mesmo entre os mais jovens, eu deposito todas as minhas alegrias, tristezas e as minhas expectativas na Helenita. A Helenita vai me atender, mas isso é um peso para a Helenita. É pesado demais para ela me atender. A Helenita precisa viver a vida dela, né? E quando for possível, a gente troca alguma coisa, né? Então, é isso, a gente precisa desenvolver essa percepção as nossas possibilidades, a gente fazer algo por nós, né? Para que fique mais leve para nós e para quem convive com a gente, né? Não é por mal, é amor adoecido, né? Um amor que não sabe como olhar, que não sabe o que enxergar, não sabe muito o que fazer, né? E tem os grupos, né, de terceira idade aí, a maior parte deles são gratuitos. Como disse a Ana, se você ainda tem condições, procure pessoas da sua idade que gostam de conversar. Vai ficar mais fácil. Temos o Evangelho lá no Parque Internacional, todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. Às 17 horas, aberto para todos, um clima muito legal. Vamos participar. Vamos se procurar grupos, mesmo, como tu falou. Nos procure lá. Pertinho ali no Obelisco, nós vamos estar aguardando com muito carinho. Já põe na sua agenda, todas as quintas-feiras. Tem um encontro conosco lá, Augusto e Helenita estarão. Antes de nós fecharmos aqui, eu quero aproveitar nessa pergunta, e mesmo que falou das doenças também, né? Sim. Bom, eu inventei de fazer um estrago na família exatamente dia 21 de dezembro, né? Preparação de festa de Natal, final de ano, enfim, aonde eu vim me acidentar, e uma família tradicional de italiano com um alemão, né? Todo mundo exatamente da mesma maneira, batendo as mãos e falando muito, né? E aí eu vim me acidentar. O que aconteceu? A família realmente se desestrutura. Uhum. Né? Uns que saem para um lado, outros saem para outro, uns que ficam enraivecidos, outros que ficam, sabe, totalmente desnorteados. Aonde nós encontramos exatamente para nós termos força para superar isso? Na fé. É isso. Né? Eu estou falando um testemunho meu. Né, gente? Eu vejo hoje o que acontece nas famílias, e eu vejo que um sai porque eu não quero saber, porque, gente, nós temos que passar por isso. E eu assumi isso, quando me acidentei, que realmente estava no meu caminho. Eu tinha que passar por isso. Não entendia muito sobre resgate. Estou entendendo hoje. Ainda sou muito novo nessa parte espiritual. Mas eu sei que eu tinha que passar por isso. E a família exatamente passa por essas dificuldades, passa por essas provações, para ver até onde está a fé dela. Até onde nós podemos acreditar
que realmente tem um superior que está do nosso lado, ele jamais vai nos abandonar. Então é isso. Faça uma oração, acredite em qualquer das religiões que você acha que lhe faz bem, mas tenha fé, com certeza supera todas essas dificuldades aí, né? É importante a gente aprender que há algo, e sentir, não é só aprender, não é só da cabeça, né? Chegar lá no coração. Há algo maior, há uma força maior, que pode chamar de Deus, pode chamar de sagrado, universo, chamar do que quiser. Há forças que regem as vidas, que regem os destinos. Então, quando a gente olha para uma pessoa, a gente pode perceber que atrás dela, além dela, há algo maior, né? Que rege o destino daquela pessoa e que está a guiar os acontecimentos, não de uma maneira que a pessoa não tenha nenhuma participação, mas que está a orientar a vida daquela pessoa de forma que ela vivencie as experiências que ela precisa vivenciar para a evolução dela. E isso em todas as situações, isso serve para quem está enfrentando situação com a droga, para quem está enfrentando situação com a doença, para quem está envelhecendo, está sentindo, né? Há forças superiores que regem as nossas vidas. E todos nós somos envolvidos por essas forças com muito amor. Porque não há um Deus vingativo que está ali achando graça da minha tristeza. Há uma energia maior, um Deus, uma força superior que torce pela minha evolução. E se aquilo ali é necessário para minha evolução, mesmo que hoje eu sinta dor ao olhar isso, né? Aquilo ali vai acontecer e eu vou encontrar como passar. Quanto mais eu conseguir me conectar com essas forças, e há várias formas de se conectar com essas forças, melhor eu vou conseguir me sentir. A gente fala muito na prece, na oração. A prece é uma forma de conexão, né? Que como se essas forças tivessem um Wi-Fi, né? E aí, só que o Wi-Fi está disponível para todos os celulares, né? Só que eu preciso ir ali habilitar. Então é assim, essas forças, elas estão disponíveis a todos nós, só que nós, o aparelhinho individual, precisa habilitar o Wi-Fi para receber. E aí a gente habilita de várias formas. A oração é uma delas, mas não é a única, né? Há outras formas também, porque às vezes a pessoa diz, né, a pessoa é descrente. Não. Os nossos pensamentos elevados ligam esse Wi-Fi também. Ou os pouco elevados vão ligar outro, né? Outro tipo de Wi-Fi. E uma força um modo muito poderoso que poucos de nós fazem é a meditação. O conseguir fazer silêncio interior. Porque quando eu oro, eu despejo muito. Quando eu estou perturbada, eu despejo muito das minhas vontades. E eu estou muito no controle. Deus, eu te peço para que isso, aquilo outro aconteça como eu quero. Não é como tem que ser ou como vai vir, né? Dificilmente eu peço a força, né? Que seria uma oração num nível maior, vamos dizer assim, a força, né? A coragem, o entendimento, a sabedoria. Não, eu digo para Deus, eu quero que aconteça sim. Então, enquanto eu estou nesse tipo de pensamento, eu tenho dificuldade de fazer uma conexão real. Ela me ajuda num princípio de conexão. Mas quando eu silencio a mente, eu consigo não desejar nada, apenas estar presente para o que for. E às vezes ali eu recebo as orientações, quando eu fico assim. Como é que se consegue fazer isso para quem quiser tentar? Não precisa ficar muito tempo. E é muito difícil a gente conseguir parar a cabeça de pensar, porque nós somos pessoas que nós não estamos acostumados a ter um momento de vazio, né? Mas se eu fizer alguns minutinhos de respiração profunda, né? Quietinho, num lugar quietinho, né? E aí eu fechar os olhos e me concentrar só nisso. E se vier um pensamento, eu deixo ele embora, eu não entro nele, né? Eu consigo me conectar comigo mesmo e com a espiritualidade. De um jeito que às vezes eu consigo estar muito mais presente no dia a dia e ter muito mais força para enfrentar situações. Esse é outro jeito.
E às vezes vem a orientação, vem a intuição do que é necessário aprender, ou uma ideia de o que fazer, né? São outras formas de conexão e a gente precisa entender que nós todos estamos vivendo neste mundo e além das coisas que a gente enxerga, né, há algo muito maior que está por trás e que nós estamos destinados ao melhor, né? Mesmo que pareça ruim no primeiro momento, sempre é para o nosso bem. Beleza. Bom, nós chegamos ao final da nossa programação. Ótimo, maravilha. Mas eu quero mandar um abraço para o pessoal, tem muita gente. Marco Repeto, a Sandra também, que mais? Sônia Nogueira está por aqui. Já botei por aqui. Magda Pires. Lili, um beijo para você, Lili, viu? Quem mais tem por aqui? Jane de Castro. Jane, um grande abraço. Um abraço, Jane. O Marcelo da Rosa Paulo está aqui. Nosso Marcelo. Bom dia, abraço, amigos. Marcelo. Estou aqui em Uruguaiana, ouvindo esse belo programa. Muito bom. Siga em frente. Abraço a todos. Muito bem. Gente, chegamos ao nosso final, né? A gente gostaria de levar isso muito mais à frente, né? Essa nossa programação. O convite, né? Sempre aberto para você, né? Para que você retorne aqui. As outras vezes que você esteve por aqui também, foi exatamente muito esclarecedora, né? As suas colocações. E eu quero agradecer a todos, né? Desejar um bom final de semana a todos. Augusto, quinta-feira na praça, né, Augusto? 17 horas, estamos lá na Praça Internacional, no Parque Internacional, bem no obelisco ali, conversando em torno do Evangelho, uma conversa fraterna. Todos são bem-vindos. Maravilha. E só para complementar, dá licença, para o anônimo, né? Procure um centro espírita que estiver próximo à sua casa, procure uma igreja onde você se sinta bem. Não importa a religião, importa que você vai conseguir ficar melhor e até para fazer essa conexão, como já falou a nossa querida Ana aqui, vai facilitar. Procure, você vai encontrar outras pessoas, amigos lá, vai ser bem recebido. Com certeza. Ana, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Cinerelli, você faz o encerramento, né? Então, nesse momento, depois desses maravilhosos encontros fraternos que nós tivemos aqui esta manhã, nós gostaríamos de agradecer a Deus Todo-Poderoso, Jesus, por essa oportunidade de levarmos o esclarecimento ao mesmo tempo que nós esclarecemos, de ajudar ao mesmo tempo que nós ajudamos. Nós sabemos que através do pensamento, todos nós podemos estar conectados. E que seja o nosso pensamento de valorização da vida, o pensamento dessa viagem interior para que possamos nos conhecer, para que nós possamos fazer uma sociedade muito melhor e termos relações familiares harmônicas. Solicitamos também e rogamos humildemente as nossas gírias de Jesus para que possamos ter a compreensão e o discernimento do nosso papel nessa atual caminhada. Que possamos ser seres encarnados, conscientes daquilo que nós temos que fazer, através da nossa descobrimento interior, das modificações das nossas posturas íntimas, adquirindo virtudes morais, ao mesmo tempo que nós vamos educá-las, transformando esses nossos vícios morais e virtudes. Que possamos fazer uma grande corrente da família universal, que todos nós fazemos parte. Essa corrente através do entrelaçamento das mãos, da prática do bem e da caridade. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja com todos nós neste momento, para que possamos seguir em frente
com coragem, com fé e com esperança de termos a certeza que este é o nosso melhor momento e que estamos no lugar ou nos lugares que são os mais adequados para a nossa evolução espiritual. Que sejam as nossas palavras sempre de agradecimento por tudo o que nos é concedido. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Gente, bom final de semana a todos. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tá bom? Yaninha, sempre seja bem-vinda, viu? Obrigado, gente. Para você que esteve ligado conosco, muito bom dia. Até sábado, se Deus quiser, né? Esteve ligado conosco, fica ligado com a gente, permaneça, porque nós vamos muitos sorteios. Nós temos, inclusive, sorteios da prova, temos sorteios variados da cesta básica, enfim, tá bom? Segura por aí que a gente retorna rapidinho. Você ouviu aqui na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno. 87,9. Apoio cultural. Apoiando a programação da 87.9, Eletroconcertos, manutenção em som, TVs, micro-ondas, DVDs e outros. Confie o seu equipamento a quem tem competência e responsabilidade. Eletroconcertos, na Rua Amar